blood all over the car. I have a broken windshield and I'm missing a tire because some kids were shooting at my car. I had some... What looks like blood in there. Essa é Julissa Thaler, mãe de Ellie Hart, um garoto que tinha acabado de ser dado como desaparecido. Os policiais ainda não sabiam, mas estavam prestes a descobrir o segredo horrível que essa mãe estava escondendo. Holy we got a body. Eli Hart era um menino de 6 anos de idade que sempre contagiava a todos com seu sorriso alegre. Mas a verdade é que sua vida nunca foi fácil. Ele nasceu com uma doença genética que quase o deixou surdo e por isso vai precisar de acompanhamento médico a vida inteira. Mesmo assim, ele nunca deixou de encontrar felicidade na vida, principalmente nas coisas simples, como soprar bolhas de sabão e brincar com seus amigos. Nas redes sociais, os pais de Eli compartilharam o que provavelmente foi um dos momentos mais felizes de sua vida. Just do it! Just do it! Do it! Eli sempre amou passar tempo com seus pais, e apesar de brincadeiras como essas parecerem bem simples, elas são o motivo dele ser um menino tão feliz. Tanto que mesmo ainda sendo bem novo, o seu maior sonho era se tornar bombeiro e ajudar outras pessoas. Mas nada deixava Eli mais feliz do que passar tempo com seu pai, Tori. Os dois eram inseparáveis, e se pudesse, Eli passaria o dia inteiro apenas brincando com ele. Uma das coisas que eles mais gostavam de fazer era pescar, e esses momentos pai e filho foram fundamentais para unir os dois. E também é uma das memórias mais felizes de Eli, como o dia em que ele pescou o seu primeiro peixe com a ajuda do seu pai. Mas apesar de amar passar tempo com Tori, Eli foi forçado a ficar longe dele por um motivo devastador. Tori ainda não sabia, mas aquele foi o seu último dia com seu filho. Quando Eli ainda era bem novo, seus pais se divorciaram, e sua mãe, Julissa Thaler, inventou uma série de mentiras para poder ficar com a guarda de Eli só para ela. Infelizmente, isso acabou dando certo, e, por anos, Eli nunca mais pôde ver seu pai. Esse foi um grande choque para o garoto, que não conseguia entender o porquê disso tudo. Mas a verdade é que esse era o menor dos seus problemas, porque apenas uns meses depois aconteceria algo que viraria a vida de Eli de cabeça para baixo. No dia 19 de fevereiro de 2022, Eli estava no apartamento de Julissa, passando um tempo com o novo namorado da sua mãe, Robert Pickarainen. Os dois tinham acabado de comer pizza e estavam se preparando para jogar videogame. Tudo parecia estar bem, mas algo em Julissa estava deixando Robert muito preocupado. Em certo momento, Eli ficou empolgado com o jogo e começou a falar mais alto. Mas, apesar disso ser normal para uma criança, Julissa ficou furiosa e começou a bater no seu filho. Quando finalmente parou de brigar com ele, a única coisa que ela fez foi pegar sua espingarda e descer até o carro. Um tempo depois, ela voltou para o apartamento, mas apenas pegou Eli e desceu junto com ele. Robert não entendeu para onde os dois estavam indo tarde da noite, por isso ele apenas se deitou e foi dormir. Mas no outro dia as coisas ficaram ainda mais estranhas. Assim que levantou da cama, ele encontrou Julissa lavando roupas sujas de algo vermelho. Imediatamente, ele perguntou onde Eli estava, mas Julissa apenas disse que tinha deixado o menino na escola mais cedo. Essa foi a última vez em que Eli foi visto. Straight from our souls, on May 20th, 2022, at about 11:30 p.m., when an officer knocked on our door and asked to come in, then asking Tori to have a seat. The cries from my husband broke my heart in a million pieces, and then listening to the officer tell me what happened. Mas para onde Julissa e Eli foram naquela noite? Para entender o que aconteceu, eu preciso te falar um pouco sobre Julissa Thaler. Lembra da doença de Eli que quase o deixou surdo? Pois é, tudo isso foi culpa de Julissa. Segundo os registros do tribunal, ela começou a beber aos 13 anos de idade, se viciou em drogas aos 16 e passou vários anos internada em clínicas de reabilitação. Mas, infelizmente, ela nunca conseguiu se recuperar. E, em 2015, ela usava LSD diariamente enquanto estava grávida de ele. Ela nunca se importou com o garoto, nem mesmo quando ele ainda estava na sua barriga. Por causa disso, seu filho nasceu com uma doença incurável e vai ter que passar o resto da vida em acompanhamento com especialistas. Como deu para notar, Thaler nunca foi uma boa mãe e por isso nunca pôde dar toda a atenção que Eli precisava. Isso ficou bem claro quando ele tinha apenas 1 ano e a polícia recebeu uma denúncia assustadora sobre Thaler. Quando chegaram na sua casa, encontraram ela delirando, enquanto seu filho estava sujo, machucado e cercado de lixo. Por causa disso, um juiz tirou Eli de sua mãe e colocou ele para morar em um lar adotivo. E essa foi a melhor escolha,
pois por um bom tempo ele pôde ter pais de verdade, que realmente o amavam. Mas, pro azar dessa família, mesmo estando longe, Tyler nunca os deixou em paz. Em 2021, a mãe adotiva de Eli, chamada Nikita, descreveu o que foi um dos dias mais assustadores da sua vida. Certo dia, assim que escureceu, um carro preto estacionou bem em frente à sua casa e ficou parado lá por horas. E quando Nikita saiu para ver o que estava acontecendo, encontrou Tyler olhando para dentro de sua casa com binóculos. Mas ela percebeu que tinha sido descoberta e saiu rapidamente. Isso só serviu para deixar claro o quão desequilibrada aquela mulher era. Mesmo assim, Tyler estava disposta a tudo para conseguir seu filho de volta e, em segredo, criou um plano perturbador para ficar com Eli só para ela. Segundo o tribunal, para ter Eli de volta, Tyler precisava atender ao que deveriam ser os requisitos básicos de todo pai, como cuidar da saúde mental e física do filho, manter a casa limpa e parar de usar drogas. Mas, infelizmente, isso era uma tarefa impossível para Tyler. Ao longo dos próximos 11 meses, ela negou qualquer ajuda e começou a acusar seu ex-marido, Tori, dizendo que era tudo culpa dele e que várias vezes ele tentou machucar ela e seu filho. E para piorar, ela ignorou todas as instruções dos assistentes sociais, mentindo para eles em todas as oportunidades. Em certo momento, ela até foi flagrada adulterando testes de drogas e foi presa por roubar analgésicos em uma clínica. Mas apesar disso, deixar claro que ela era uma péssima mãe e que Eli estava mais seguro com sua família adotiva, a assistente social que cuidava de Eli começou a pensar seriamente em devolver a custódia do menino para Tyler, e foi aí que tudo começou a desmoronar. Nos próximos 4 meses, Tyler parou de fazer a terapia obrigatória, morou na rua por um tempo e até chegou a ser expulsa de um teste de drogas por tentar atacar os funcionários. Foi nessa época que a assistente social viu que ela estava mentindo sobre tudo, mas mesmo assim, ela continuou fazendo todo o possível para que Eli voltasse para Tyler. Isso ficou bem claro quando o pai de Eli recorreu ao tribunal para tentar conseguir a guarda do seu filho. Segundo as leis de Minnesota, quando crianças são colocadas em lares adotivos, elas devem ser reunidas com seus pais dentro de 1 ano ou ganhar um lar adotivo permanente. Mas infelizmente, ninguém deu ouvidos a Tori. Na verdade, a assistente social de Eli ficou do lado da mãe e pediu a um juiz que deixasse Tyler ver mais o seu filho. Isso deixou tanto Tori quanto os pais adotivos de Eli extremamente preocupados, e eles fizeram o possível para que isso não acontecesse. Mas como tudo foi autorizado por um juiz, não havia nada que ele pudesse fazer, e no fim, Eli acabou voltando para se reencontrar com a mãe. Só que não demorou muito até eles perceberem que isso tudo foi um grande erro. Desde o primeiro dia em que Eli voltou a ver sua mãe, sua personalidade começou a mudar drasticamente e ele passou a se tornar agressivo. Tanto que seus professores mandaram vários e-mails para a assistente social de Eli, alertando que tinha algo de errado. Mas, de novo, ao invés de se preocupar com o garoto e descobrir o que estava acontecendo, foi decidido apenas que ele deveria consultar um terapeuta infantil. Enquanto isso, Tyler faltou a tantas sessões obrigatórias de educação parental que foi expulsa. No final do mês, a proteção à criança também pegou Tyler mentindo para eles sobre seu programa de saúde mental. Em um e-mail, ela disse que havia se formado e não precisava mais de serviços. Dias depois, o diretor do programa disse que isso não era verdade. Apesar de todas as mentiras, das sessões perdidas e das preocupações sobre sua estabilidade mental, as autoridades permitiram que a visita domiciliar experimental continuasse. E foi aí que o pior aconteceu. Apesar de não ter nenhum motivo para deixar Eli voltar a morar com sua mãe, sua assistente social recomendou fortemente que o juiz devolvesse a guarda do menino. Mas essa foi uma péssima decisão, e quem mais sofreu com tudo isso foi Eli. Enquanto todos estavam mais preocupados com quem iria ficar com a criança, Tyler estava planejando fazer algo horrível. Para Julissa, se ela não pudesse ficar com Eli, ninguém mais poderia. E isso fica claro nas informações que os detetives obtiveram analisando o celular de Tyler. Durante todo o tempo em que ela lutava para recuperar seu filho, ela estava procurando um jeito de tirar sua vida e sair impune. Ela até chegou a pesquisar quantos uma criança tem e como cometer um crime e colocar a culpa no filho. Todos os alertas já tinham sido dados e, como foram ignorados, o pior aconteceu.
Na noite de 19 de maio de 2022, apenas 10 dias depois de recuperar a custódia, Eli e seu padrasto Robert estavam se preparando para jogar videogame, quando de repente Thaler ficou irritada e começou a bater em Eli. Mas essa não era uma raiva comum. A mulher pegou sua espingarda e desceu até o carro de forma muito suspeita. Quando voltou para o apartamento, ela agarrou seu filho, foi até o carro e deu início a uma viagem assustadora. A única parada que eles fizeram foi em uma loja de beira de estrada, onde a mãe de Eli comprou apenas uma coisa. Ela foi até o atendente e disse: "Me dê 40 balas de espingarda que façam um grande estrago." Depois disso, ela dirigiu até o lugar mais deserto que encontrou e com grande frieza disparou 9 vezes contra seu filho. Mais tarde naquele dia, ela pegou o corpo já sem vida de Eli e jogou no porta-malas. Seu plano agora era procurar um lugar para esconder o corpo e fugir para bem longe. Mas enquanto fugia, um carro da polícia passou por ela e, ao ver o carro extremamente danificado, resolveram mandar ela parar. Foi aí que ela percebeu que seus segredos seriam descobertos. There is no tire there. All right. There's what? There's blood all over the car. Violation. I have a broken windshield and I'm missing a tire because some kids were shooting at my car. I had some. What looks like blood in there? It's not blood, it's deer meat. I had a big bag of, there's a farm around here that does deer meat and hamburgers. So. Shotgun shells all over the side. Yeah. Holy we got a body. All right, let's cover it. Os policiais ficaram completamente sem reação. Por que o carro estava sem o pneu e com o vidro quebrado? De onde veio aquele sangue? E ainda mais importante, de quem era aquele corpo? Naquele momento, a polícia não tinha resposta a nenhuma daquelas perguntas. Tanto que Julissa conseguiu despistá-los e voltar para casa. Mas isso não durou muito tempo. Na tarde de 20 de fevereiro de 2022, a polícia foi até seu apartamento e prendeu Julissa e Robert como sendo os principais suspeitos do assassinato de Eli. Até o momento, Julissa tinha mentido para todos, dizendo que era uma boa mãe e que não sabia o que estava acontecendo. Mas quando eles finalmente foram julgados, todo mundo sabia quem ela era de verdade, e isso ficou ainda mais claro depois do depoimento de Robert. Ele contou a todos o que tinha acontecido no dia anterior ao desaparecimento de Eli, e ficou fácil ligar os pontos. Na última vez que Robert viu Eli, Julissa tinha acabado de levar uma espingarda para o carro, e isso foi mais que o suficiente para inocentar Robert e provar que Julissa era um monstro. Mas apesar do desaparecimento de Eli estar finalmente sendo solucionado, tudo foi extremamente difícil de lidar para sua família, que em uma carta comovente descreveram a tristeza que estavam passando. Your Honor, everyone knows Eli Hart as the victim of this senseless and horrific crime. But Eli was so much more. Eli was an amazing 6-year-old boy who always woke up full of energy and laughter. He was kind, made friends easily, loved reading books. Eli had a love for animals that was very special. Eli explored, played outside, fished with his dad. Eli was an innocent, loving 6-year-old boy. He did not deserve this. Eli deserved to grow up and have a safe and happy life. Now we only have memories. And they are not enough. Time was taken from us. A lifetime of memories to be made gone. The moments I treasured as being a parent myself. Tori will never have those experiences. A lifetime without Eli, robbed of us. School milestones that we will never get to see, like graduating kindergarten and elementary school. All the artwork he would have brought home and put on the fridge, taken. The first day of middle school and high school, prom, graduation, watch him play sports, teach him to drive, stolen from us. Essas palavras mostraram a dor de perder uma pessoa amada e emocionaram a todos no tribunal, com exceção de uma pessoa. Apesar da vítima ser o seu próprio filho, o que Julissa disse no seu julgamento pouco tempo depois deixa claro que ela não se arrependeu nem um pouco. I'm innocent. Fuck you all. You're garbage. No fim, Julissa Thaler foi presa e acusada de homicídio em 1º e 2º grau e foi condenada à prisão perpétua, sem direito a condicional.